Jair Bolsonaro voltou a elogiar as Forças Armadas em uma cerimônia do Exército Brasileiro na manhã desta quinta-feira. Durante a solenidade de promoção de oficiais generais, Bolsonaro afirmou que a instituição é responsável por garantir ao chefe do Executivo uma certa tranquilidade na condução do país. Abro aspas para o presidente da República. O que o povo sempre teve das Forças Armadas, além da garantia da lei e da ordem, é a garantia da sua liberdade. Esse é um bem maior que interessa a todos nós. E nessa corrente, o grande elo são as Forças Armadas. Também estiveram presentes no evento os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, e do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, além do atual comandante do Exército, Edson Leal Pujol. As declarações de Bolsonaro ocorrem um dia após a revista Piauí revelar que a reportagem que, durante uma reunião realizada no Palácio do Planalto, em 22 de maio, com parte da equipe ministerial, o mandatário chegou a dizer que iria enviar tropas para intervir no Supremo Tribunal Federal. Vou começar essa rodada com você, Azedo. Olha, a Mônica Gugliano é uma repórter experiente. Ela deve ter apurado isso junto a fontes confiáveis para escrever o que ela escreveu, né? E não acho assim, uma coisa inverossímil o Bolsonaro, com a cabeça quente, ter falado o que falou, né? Tanto é que ele não desmentiu, né, o que ele disse. E a declaração que ele dá hoje, de certa maneira, subliminarmente, dá a entender que ele atribui a permanência dele na presidência e o poder dele de presidente da República muito mais a essa retaguarda, né, que ele tem nas Forças Armadas, segundo ele falou, do que a institucionalidade da presidência da República, das relações entre os poderes, Congresso e Judiciário. Eu não acho que seja uma coisa politicamente boa para a consciência democrática da nação e para o funcionamento das instituições, essa ênfase que ele dá a essa relação dele com as Forças Armadas e o seu governo, que ele está sempre trazendo as Forças Armadas como instituição de Estado para dentro do seu governo. E eu acho que isso não é bom. O ideal era isso ser separado de uma forma mais correta. Você, Constantino? Olha, sobre a reportagem da Piauí, né, é aquela história, fonte que disse, tinha pouca gente presente, pode ser verdade? Pode. É crível? Talvez. Naquele momento ali, sem dúvida, o presidente estava muito irritado, né, porque estava havendo um avanço do Supremo, que aliás continua, né, totalmente arbitrário e ilegal, Quem mais atenta contra a democracia hoje no Brasil não tem nada a ver com Forças Armadas, e sim o STF, e ele pode ter desabafado. Depois a razão, com um pouco mais de calma, falou mais alto, né? E ele não fez nada. Agora, sobre ele elogiar e enaltecer as Forças Armadas e traçar esse elo com a liberdade, ele está corretíssimo. E é a percepção do povo, né? O povo, em tudo que é pesquisa ao longo de vários anos, e mesmo com toda a campanha difamatória da esquerda progressista contra as Forças Armadas estão sempre no topo do ranking de credibilidade, como instituição mais respeitada pelo povo brasileiro, seguida de igreja, e lá embaixo vem Congresso, STF, mídia, e por aí vai. Então as Forças Armadas é isso aí. Salvou o Brasil, né, do destino comunista uma vez, tinham ali subversivos bancados pelo ouro de Moscou, treinados pelos terroristas de Cuba, e queriam, isso é inegável, implantar uma ditadura no Brasil, né, do proletário. Queriam transformar o Brasil num Cubão. Isso quem diz não é o Bolsonaro, não é o Ustra, não sou eu, é o Fernando Gabeira, os livros de história, todo mundo que viveu naquela época e sabe, né, do que essa turma desejava, que não tinha nada de democrática. Então, as Forças Armadas ali em 64 impediram o golpe no Brasil. O editorial do Globo, do Roberto Marinho, reconheceu isso e tudo mais. O que veio depois é uma outra história.
O golpe dentro do golpe, não o Castelo Branco, mas os outros, 21 anos de poder, nada justifica, o dirigismo estatal, isso aí é uma outra história. Mas naquele momento ali, que o próprio Brizola dizia que ou eles dão um golpe ou nós damos, né? Ali foi impedido o pior. Imagina o que o Brasil podia ser hoje, né? Quando o comunismo consegue botar as garras, olha como é difícil tirar. Olha Cuba, olha Venezuela, olha a Coreia do Norte e tantos outros lugares. Né? Então, as Forças Armadas são isso, sim, um símbolo de órgão, instituição de Estado que tem a missão constitucional de preservar a lei e a ordem e a própria democracia. E, no âmbito internacional, proteger as fronteiras. Né? Nos Estados Unidos também tem uma campanha muito dura de difamação contra as Forças Armadas por parte da esquerda, mas não consegue. Aqui as pessoas param na rua, tem o Dia do Veterano, vão elogiar, porque entendem que graças aos homens fardados e armados é que o Ocidente preservou a sua liberdade contra ameaças terríveis, nazismo, fascismo, comunismo. Imagina se fosse na base da diplomacia do Chamberlain, Chá das 5, Paz e Amor, cantar Imagine, o mundo já falaria russo há muito tempo. Né? Então, graças sim às Forças Armadas, nós temos liberdade. Temos sempre que enaltecer o papel das Forças Armadas. Thaís Oyama, para a gente fechar esse bloco. Bom, eu não sei se graças às Forças Armadas nós temos liberdade, mas eu discordo das pessoas que criticam o que se costuma chamar de a militarização do governo Bolsonaro. Ora, bolas é a turma do Bolsonaro, pelo menos as pessoas nas quais ele confia quando era o governo Lula. O governo Lula também trouxe muitos sindicalistas porque era a turma do ex-presidente Lula. Então, é assim que se faz um governo, e esse governo foi eleito e os militares estão aí e, por enquanto, não se pode reclamar deles. Agora, o que eu acho que o Bolsonaro faz é alguma confusão aí nessa relação. Então, sobre esse discurso que você falou, levando em conta tudo que ele já falou sobre as Forças Armadas, foi praticamente um discurso de estadista, né, Paulo? Porque eu separei aqui duas frases, por exemplo, em março de 2019, ele disse que a democracia só existe se as Forças Armadas assim o quiserem. Aí, em maio deste ano, ele falou assim: vocês sabem, o povo está do nosso lado. As Forças Armadas estão ao lado da lei, da ordem, da democracia, também estão do nosso lado. Então, eu acho que essas frases aí são fruto das contradições do próprio Bolsonaro. Ele fala com muita convicção que ele é um democrata, mas, ao mesmo tempo, ele diz coisas que não condizem com a democracia. Né? As Forças Armadas, por exemplo, elas não podem estar ao lado de um governo, como lembrou o Azedo. Elas estão a serviço do Estado, então elas têm que estar ao lado da Constituição, no máximo, né? Não ao lado do Bolsonaro. Mas precisamos lembrar, o Jair Bolsonaro é um ex-capitão, ele não teve uma formação política, então eu acho que falta para ele mais compreensão e também alguma convicção em relação àquilo que ele diz acreditar, Paulo.